Olá, eu sou Silvia Fernandes, sou numeróloga e terapeuta integrativa e hoje venho falar com vocês sobre a sincronicidade dos números e os seus significados. Muito bem, os significados dos números. Os números, eles são muito antigos, significativos e poderosos. Foi Pitágoras, há 600 anos antes de Cristo, foi o primeiro a estudar a ideia de que os números não são meramente símbolos matemáticos, mas na verdade carrega um significado espiritual. Pitágoras afirma que o número é o governante das formas e ideias e a causa dos deuses e dos demônios. Graças a Pitágoras, temos o sistema de numerologia, que atribui diferentes significados aos números. Mas a numerologia não é apenas o lado da moeda. Os números representaram significados especiais em toda a nossa história, a nossa religião e a nossa mitologia cultural. Do extremo oriente a nossas próprias heranças ocidentais. Os números têm significados há milênios. Por exemplo, quantas vezes nós vemos números repetitivos, como por exemplo 1111, 1212, 777, 1010, 2323, 4444, 999 e assim sucessivamente. Chamamos a isso de sincronicidade. É muito mais do que um acaso que envolve sorte. Estamos recebendo sinais e mensagens de nossa mente inconsciente e do eu superior. Significa vermos números repetitivos que os anjos falam conosco, que estão nos dando resposta, um sinal dos céus. A sincronicidade pode ser muito enervante, especialmente quando certos símbolos, e neste caso números, continuam aparecendo. Os números, símbolos e palavras repetitivos que você sempre ouve têm uma importância tremenda em sua vida, a qual você deve prestar muito atenção. A sincronicidade significa que os números são extremamente pessoais, ou seja, eles aparecem para você por alguma razão. Portanto, tenha cuidado ao interpretá-los para a sua vida. Pode ser tentador não trabalhar e apenas seguir o significado tradicional do número. Eu te peço que não faça isso. É muito melhor trabalhar um pouco e explorar o que o significado dos números significa para você, principalmente naquele momento. Então, fica a dica. Anote todas as associações de palavras que você tem com o número. Por exemplo, se você vê repetidamente o número 2, pode estar acrescentando, escrevendo o que ele significa. Por exemplo, o 2, masculino e feminino, simboliza relacionamento, yin e yang, dualidade, claro e escuro, para cima e para baixo, material e espiritual. O que aparece na sua mente? Depois de ver uma série de números repetitivos, observe em você o que aquele número está simbolizando naquele exato momento que você está vendo ele repetido. Você pode imediatamente ter um pensamento vago sobre esse número. Não ignore essa interpretação de imediato. Escreva e registre. Frequentemente, o significado do primeiro que vem à nossa mente, os números que vemos, eles são os mais verdadeiros, porque pouco esforço mental está envolvido. Quanto mais esforço mental, mais próximo estaremos do significado verdadeiro dele naquele exato momento. Observe que a interpretação desperta forte sentimento dentro de você. Muitas pessoas me perguntam como saber se a interpretação do número que eu vi está correta. Minha resposta é prestar atenção em como desencadeia a resposta. Por exemplo, sua análise desperta sentimento de excitação, de admiração, de medo, júbilo ou apenas envia uns arrepios pela sua coluna.
Esse é um bom sinal de que você encontrou a explicação certa, porque seu corpo está reagindo de maneira intensificada. No entanto, se essa interpretação que você fez parece fria, plana, provavelmente o ajuste está errado. Quanto mais conseguimos interpretar a sincronicidade do número, mais correto estaremos. Por exemplo, ele fala aos nossos corações com clareza, com entendimento, tudo fica claro, o coração aceita com tranquilidade. A nossa mente inconsciente, ela fala com você que isso está certo. Agora vamos ver o significado dos números. Por exemplo, o número 0, ele é representativo do vazio, do primordial, o útero, o reino, o potencial. O 0 é um círculo que simboliza a totalidade, aquilo que precede a vida, a forma eterna. Não é o nada e é o tudo, o começo e o fim. O 0 costuma ser o símbolo do espírito ou Deus e, portanto, da unidade e integridade. Já o número 1 é como uma flecha reta, que reflete força de vontade e precisão. Um também reflete a individualidade, a autodescoberta e o autodesenvolvimento. Ao contrário do 0, que é feminino e receptivo, um tem a energia masculina e obstinada. Agora o número 2. O número 2 da dualidade, a divisão que pertencemos da vida entre luz e escuridão, dentro e fora, yin e yang, masculino e feminino, bom e mal, vida e morte, mente e coração, e assim sucessivamente. Por um lado, 2 simboliza parceria, mas por outro, simboliza conflito e oposição. Quando equilibrado, 2 é um número da harmonia, mas quando desequilibrado, o número 2 pode ser destrutivo. E o número 3? Ele é visto como um número particularmente poderoso e de sorte. 3 representa o princípio divino subjacente à vida, como a mente, o corpo e o espírito. Nascimento, vida e morte. Começo, meio e fim. Passado, presente e futuro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 é um símbolo de sucesso, de intuição e de boa sorte. Já o número 4, firme e instável, que envoa uma sensação de calma e solidez. O 4 está muito enraizado no mundo físico e tem a ver com estar presente no agora. Por exemplo, existem 4 estações do ano, 4 elementos da natureza, os 4 cantos da terra. 4 é sobre construir uma base sólida e desenvolver uma perspectiva realista. Já o número 5 é uma série de aventuras e liberdade. 5 também é um número muito sensual. 5 sentidos, 5 dedos das mãos, 5 dedos dos pés e trata de aproveitar a vida, experimentar novas experiências e buscar o prazer. Esse número também está relacionado à experiência da mudança na vida, como casamento, divórcio, novos empregos e a tomada de decisões importantes. O número 6, o número 6 representa um equilíbrio entre os reinos terreno e o espiritual. 6 também está conectado à intuição, clarividência e outras capacidades extrasensoriais. Daí o sexto sentido. Em numerologia, 6 é o número do zelador, a pessoa que nutre e serve aos outros com compaixão. Já o número 7 é um número mágico, associado à sincronicidade, sorte e à perfeição. 7 principais pontos energéticos dos chakras, por exemplo, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana e assim sucessivamente. O 7 também é visto como um número místico conectado ao despertar espiritual, à introspecção e ao desenvolvimento da sabedoria. Esse número está relacionado com a busca da verdade e o desejo de uma compreensão mais profunda da vida, o autoconhecimento. Já o número 8 está conectado à abundância, à prosperidade e bem-estar financeiro.
engenhosamente, trabalho árduo, determinação e força interior são qualidades do 8. Espiritualmente, o 8 é visto como um equalizador ou balanceador. Daí sua forma, que une o consciente ao inconsciente e o terreno ao espiritual. Em outras palavras, o 8 está refletido no provérbio: você colherá o que semear. O número 9 é o número da realização, da sabedoria, do autoexame, da iluminação e consciência superior. São qualidades associadas a ele. 9 também está conectado ao propósito superior e à missão de vida final de uma pessoa. Esse número nos intensifica a ter uma visão panorâmica de nossa vida. Como podemos ver, a sincronicidade nada mais é do que o universo falando conosco a todo momento. Então, necessita ser interpretado, entendido, mas com o coração. É um momento de parar e refletir sobre as respostas e agradecer a oportunidade que o universo está nos dando. Para você, uma ótima semana com muitas realizações e muita sincronicidade. Beijos no coração.